Boas, pessoal. Tive que ir pensando em tentar trazer para vocês alguma coisa bastante significativa, né? Assim, algo que impacta muito o nosso dia a dia, e que a gente observa aqui na prática clínica, que tem um significado muito grande, que é um dos grandes motivos de queixa, um dos grandes motivos que trazem as pessoas aqui para os psiquiatras. Isso chama-se amor, né? A gente sabe que o amor, ele constrói, o amor traz coisas muito boas para as pessoas, mas pode ter o efeito contrário quando ele se desfaz, né? Quando a gente perde alguém, a gente perde um objeto que a gente ama, a gente perde a pessoa que a gente ama, em geral, o psiquiatra precisa dar o apoio, né? Então, o amor é uma grande força estabilizadora e desestabilizadora. Basicamente falando, nós não somos diferente de um bando de zebras numa savana da África, por exemplo, em que temos que estar todos juntos, né? Uma zebra isolada ou um animal que é gregário, né? Nós somos animais gregários. Se estiver vivendo sozinho, estiver desgarrado, ele vai provavelmente sofrer um grande impacto em termos de estresse. E por isso que as pessoas querem todas morar nas grandes cidades, né? Que concentram grande parte da população. A gente tem um espaço enorme, mas ninguém, na verdade, quer morar sozinho, né? É praticamente uma coisa difícil. Algumas pessoas conseguem ser eremitas, né? Mas é uma tarefa muito difícil. A gente precisa realmente das pessoas. O nosso relacionamento, ele é capaz de acalmar, ele é capaz de equilibrar e tirar a sensação de estresse. Uma pessoa isolada, se você prende uma pessoa, por exemplo, na cadeia, coloca ela num outro ambiente, você vai provocar uma depressão e um estresse enorme, porque o teu nível de cortisol vai subir demais quando você rompe os relacionamentos que você está acostumado. Existe um antagonismo entre o hormônio do amor. Qual que é o hormônio do amor? Ele chama-se ocitocina, hoje em dia a gente se fala muito ocitocina, e o cortisol, que é o hormônio de estresse. Quando você rompe a ocitocina, você perde alguém que você é um rosto amigável, um rosto que você libera a ocitocina. Quando você perde esse contato, você tem um aumento do hormônio de estresse meio que automático, né? Então, conviver, bons relacionamentos com pessoas que a gente ama é fundamental para o equilíbrio. E aí eu vou passar para vocês agora, vou tentar explicar, basicamente, é uma coisa estranha de explicar, mas existem sim trabalhos que demonstram e tentam explicar o que é o amor e por que o amor tem um impacto tão grande na nossa vida. Eu vou usar para vocês aqui a definição desse autor aqui, o Stephen Levine, que é um psiquiatra especializado em relacionamento, né? E ele coloca, assim, como modo de entender o amor, da gente poder compreender a dimensão do amor, ele denomina os 8 ou 9 predicados do amor. São itens que compõem o sentimento do amor. Obviamente o amor é um sentimento subjetivo e transitório. Ninguém ama o tempo todo uma pessoa. Isso é um conceito importante, né? A gente tem dia que a gente não ama, tem dia que a gente ama mais. Então, para a gente entender o amor, às vezes precisa do tempo e precisa, às vezes, olhar de longe, falar, puxa, esta pessoa é a pessoa que eu amo, né? O primeiro predicado que ele coloca é que o amor é uma ambição idealizada. É uma ambição de amar alguém e uma ambição de ser amado. E dentro dessa ambição, a gente tem a ambição de viver em harmonia, viver em felicidade, e que esse relacionamento seja bom e que a gente vai construir coisas juntos, né? Esse é o primeiro conceito fundamental do amor, né? Outra coisa, o segundo pronome, né? O segundo predicado.
o amor é um contrato, né? Nos dias de hoje, os termos do contrato, por vezes, não são muito bem, não estão claros. A gente só começa a entender qual era o nosso contrato mediante as grandes crises de relacionamento ou mesmo nos divórcios. Aí a gente tem que fazer o acerto do contrato, tá? Que a gente achou que sabia qual que era, mas não sabia. Em algumas culturas, ainda hoje, ou antigamente era comum que os pais dos noivos fizessem o contrato, né? Os noivos praticamente não participavam e apenas tinham que acertar o contrato, tá? Isso é uma coisa que a gente conhece bem ainda dos avós, provavelmente, né? Porque a gente sabe que os relacionamentos, o amor, assim, ele dura, ele pode ser renovado, mas esse contrato, em geral, dentro das pessoas, ele dura ao redor de 7 anos. Né? Depois de 7 anos, parece que as coisas deixam de fazer aquele sentido que faziam no início. Então, para isso, tem que haver uma reformulação desse contrato. Esse contrato tem que ser refeito. Se ele consegue ser refeito em bons termos para ambos, então o relacionamento possivelmente pode prosseguir.